Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Natal, dando continuidade ao nosso curso de Química. Hoje a nossa aula será sobre ligações químicas. Antes, porém, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscrevam, compartilhem, participem, tá? E a você que já é inscrito, muito obrigado. Continue conosco, tá? Sejam bem-vindos. Ligações químicas. Ligações químicas eu reparti ela, né? Vamos dizer assim, eu dividi em 4 aulas, tá? Hoje eu lanço a aula número 1, ok? Então vamos nós. A ligação química, ela acontece quando o átomo ele reage entre si, tá? Significa que a união entre os átomos para a formação de moléculas, para formar uma molécula tem que ter a união entre os átomos, uma interação, ok? A gente pode classificar as ligações químicas em ligações iônicas, ligações covalentes dativa e ligações metálicas, tá? Antes da gente entrar nas ligações propriamente dita, vamos relembrar a teoria do octeto, tá? Quando ele fala de teoria de octeto, então já fala de 8, não é isso? Também a regra do octeto, ela foi criada por Gilbert Newton, tá? Ele postula que o átomo ele procura a sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons com outros átomos, tá? Porque ele precisa atingir 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, ou 2 elétrons quando ele houver somente uma camada. Então, se você observar na regra do octeto, diz que todo átomo ele tende a conseguir a configuração dos gases nobres, 2 ou 8 elétrons na última camada, para ficar estável, tá? Se a gente observar na tabela periódica, você vai observar que o primeiro elemento é o hélio. O hélio tem 2 elétrons. A partir daí, todos eles são 8 elétrons. Então, todo átomo tende a conseguir essa configuração, ok? 2, quando tiver somente uma camada, ou 8 elétrons. Quando você faz distribuição eletrônica, você vai perceber que se o átomo tiver de 1 a 3 elétrons, ele tende a doar esses elétrons. Quando o átomo ele tem de 5 a 7 elétrons, ele tende a receber para completar 8 elétrons, ok? Então, aí surgem as ligações químicas. Aí você vai me perguntar, professor, e o 4 elétrons? 4 elétrons ele vai compartilhar, tá? Assim, no decorrer das aulas, a gente vai comentando a respeito, ok? Para a gente falar de ligação química, a gente tem que lembrar um pouquinho de íons, tá? O que é íons? Íons é um átomo que possui déficit ou excesso de elétrons, tá? Caso o átomo adquire carga positiva, ele passa a ser um cátion. Quando ele adquire carga negativa, ele passa a ser um ânion, ok? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês estarem observando melhor. Temos aqui um átomo de magnésio. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, eu lancei já uma aula sobre isso, tá? Depois, no final da aula, eu vou deixar um link para vocês estarem dando uma olhadinha lá, tá? Aqui eu vou dar a colher de chá para vocês observarem. Quando eu fiz a distribuição eletrônica, eu tenho que dar um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Se você olhar na última camada, na camada de valência, ele tem 2 elétrons, ok? Se ele tem 2 elétrons, então ele tende a doar esse elétron. Então ele é um íon de magnésio positivo, então ele é um cátion, ok? Aqui eu tenho um átomo de cloro. Fazendo a distribuição do cloro também, eu tenho lá um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Somando a última camada dele, aqui eu tenho 2 mais 5, 7. Para 8 ele falta 1, não é isso? Então ele vai ter que receber um elétron. Então ele vai ficar um negativo. Então significa que ele é um íon de cloro negativo. Então ele é um ânion. Tudo bem? Ligação iônica é um tipo de ligação realizada entre íons. Como já disse,
Os íons dos átomos possuem cargas elétricas por adição ou perda, tá, de um ou mais elétrons, formando o composto iônico, por meio de interação eletrostática existente entre eles. Um belo exemplo que a gente tem aqui seria, no caso, o cloreto de sódio. O sódio mais o cloro dá NaCl, não é isso? Cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Para a gente entender melhor, eu coloquei aqui, ó, um átomo de sódio mais um átomo de cloro. De novo, né? Eu olho na tabela periódica, o sódio tem o número atômico dele é 11, fazendo distribuição eletrônica, você terá 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui eu tenho o cloro, eu modifiquei a cor para você entender melhor, tá? Porque devemos fazer a distribuição para não ficar uma cor muito assim e a gente confundir. Então eu coloquei em azul o número atômico do cloro 17, fazendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Somando aqui, você tem o sódio 1 elétron sobrando. Lembra-se que de 1 a 3 ele doa, ok? Somando o cloro, você tem lá 2 mais 5, 7. Então significa que tem que receber um elétron. Então o sódio ele vai doar um elétron. Vamos representar esse elétron aqui em forma de X, tá? Aqui você tem o cloro. Quantos elétrons na última camada? 7. Então distribui esses 7 elétrons aqui, tá? Em forma de quadrado, em azul. Então tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então ele precisa de um elétron. Então ele vai receber esse elétron aqui, tá? Então ele vem, esse elétron vem para cá, ó. Agora você contando, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. A partir daí ele fica estável, ok? Se você contar a última camada do sódio, também ele tem 8 elétrons, 2 aqui, mais 6 aqui, então dá 8, tá? Então aqui você tem, lembrando que o sódio doou 1 elétron, então ele é 1 positivo, e o cloro recebeu 1 elétron, então ele é 1 negativo. Se você somar 1 positivo mais 1 negativo, a somatória que vai dar 0. Então você não precisa representar isso aqui, tá? Então você vai representar somente o sinal de carga positiva, tá? E aqui também você vai representar como carga negativa, tudo bem? Então aqui você tem o íon de sódio positivo, não é isso? E aqui você tem o íon de cloro negativo, tudo bem? Dando continuidade aqui, você tem o íon de sódio, tá? E aqui o íon de cloro. Vou fazer as ligações deles, né? O íon positivo, aqui um íon negativo. Vamos baixar uma seta aqui. Aqui você vai lembrar que é um íon positivo, então ele é um metal. E aqui é um íon negativo, então ele é um ametal, tá? Para fazer uma ligação deles, aqui lembrando que ele é positivo, ele é um cátion. Aqui lembrando que ele é negativo, ele é um ânion. Então se juntar cátion mais o ânion, vai te dar um composto iônico. Tudo bem? Agora você representando na forma molecular, você tem NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Tudo bem, pessoal? Aqui eu tenho mais um exemplo, o magnésio mais o cloro. O magnésio, a gente faz a distribuição, tem 12 elétrons, no caso o número atômico dele, 12, né? Fazendo a distribuição. E aqui você tem o cloro, 17 elétrons, tá? Então S2, 2S2, 2P6, 3S2. 2, 4, 10, 12. Então você tem aqui o sódio também, o cloro também, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Somando aqui a última camada você tem 2, né? E aqui a última camada você tem 7. Para a gente fazer essa distribuição, lembrando que ele tem quantos elétrons? 2 elétrons na última camada, ok? Vamos representar em forma de X também. E aqui o cloro tem 7 elétrons na última camada. Vamos distribuir esses 7 aqui em volta dele, tá? 3, 4, 5, 6, 7.
para completar 8 ele precisa de um elétron. Então vamos pegar esse elétron aqui. Ok? Então esse elétron aqui ele veio para cá. Então não precisa mais aqui. Ok? Agora só que sobrou um aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Adicionar mais um cloro aqui, ó. Ok? De novo eu faço a distribuição dos elétrons dele, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse elétron que está aqui, ele tem que vir para cá, porque ele vai ter que doar, ok? Então ele doa para cá. Então esse elétron que estava aqui, agora ele veio para cá, ok? Então a gente sabe que o magnésio, ele doou 2 elétrons e o cloro recebeu, tá? Então vamos colocar entre parênteses aqui, porque depois eu vou explicar o motivo, tá? Aqui você tem um colchete no caso, né? Então aqui você tem 2 elétrons na última camada. Ele doou esses 2 elétrons. Se ele doou, ele é positivo, ok? O cloro, cada cloro ele tinha 7 elétrons na última camada. Então de novo distribuir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Representa mais um aqui, tá? Nesse caso aqui, para eu representar numa forma eletrônica, eu vou colocar colchete também, tá? E vou observar quanto foi que cada cloro recebeu. 1, então ele é 1 negativo. Quantos cloro foi adicionado? 2, um aqui, mais um aqui. Então eu vou representar com o índice número 2. 2 vezes 1 negativo, 2 negativo. Aqui eu tenho quantos magnésio? 1, tá? Não preciso representar, por eu sei que eu tenho 1. 1 vezes 2 positivo, 2. 2 positivo mais 2 negativo, a somatória vai me dar 0. Tudo bem? Então eu posso representar Mg, que é o magnésio, e o cloro. Quantos cloros eu tenho? 2. Então vai ficar cloreto de magnésio. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima. Fique em paz.